Toda mãe morre de medo quando o filho tá com uma dor de garganta, febre, uma amigdalite, né? E aí corre para o médico e dá para a criança direitinho o antibiótico, mais do que se a criança tivesse com uma pneumonia, por exemplo. Isso porque toda mãe morre de medo da tal da febre reumática que ataca o coração da criança. Mas não é para menos não. A febre reumática realmente é uma doença que pode trazer muito prejuízo. Ainda bem que com o tratamento precoce das faringoamigdalites atualmente, essa doença está cada vez menos comum. Vamos entender por que a febre reumática amedronta tanto as mães. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Med Canal. Como esse é o nosso primeiro vídeo do ano, feliz ano novo! Vamos juntos nesse ano com muito vídeo, muita coisa boa, muitas novidades aqui no canal, começando já hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre reumatologia, a gente vai falar sobre febre reumática, uma doença que, como eu disse na introdução, causa arrepio nas mães, né, quando veem seus filhos com uma faringite, com uma amigdalite. Vamos entender então o que é a tal da febre reumática. Bom, então a febre reumática ela é uma doença inflamatória e ela vai ocorrer após um episódio de faringoamigdalite infecciosa por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ou seja, o Streptococcus pyogenes. Atenção, porque para ter febre reumática tem que ter faringoamigdalite por Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Tem que ser infecção de garganta. Infecção estreptocócica de pele não dá febre reumática. Além disso, a gente imagina que é preciso ter também uma predisposição genética. Então vai ser uma artrite reativa. O que isso quer dizer? O foco infeccioso está na garganta. A articulação, né, as articulações elas vão sofrer uma manifestação que é reacional, ou seja, não tem micro-organismo na articulação. A febre reumática ela geralmente acontece entre os 4 e 15 anos de idade, que é quando a criança está mais exposta ao estreptococo. Antes dos 4 é raro, porque o sistema imune ele ainda não está maduro, e é mais raro ainda depois dos 15 anos, porque provavelmente essa criança já teve muitos contatos com infecção de garganta e não desenvolveu a doença. Ao contrário da maioria das doenças reumatológicas, né, que vão ter preferência por um sexo, a febre reumática ela acomete ambos os sexos igualmente. Como eu disse, a gente espera que haja uma predisposição genética. Essa predisposição ela é ligada aos genes do HLA. Então, olha lá, o diagnóstico da faringoamigdalite, né, para a gente ter certeza que a gente está diante de uma faringoamigdalite, a gente tem os critérios clínicos, né, validados pela OMS, que são mal-estar, vômitos, febre, hiperemia e edema de orofaringe, petequias e exudato purulento, assim como gânglios cervicais palpáveis e dolorosos. Uma coisa importante que está nesse quadro aqui, ó, exame sorológico não tem valor para diagnóstico do quadro agudo, porque os mais utilizados, né, são o ASLO e a anti-DNase. E esses títulos eles só vão se aumentar de fato muito tempo depois, né, 7 dias após a infecção. Então não tem tanto valor esses exames sorológicos para diagnóstico, né? O ASLO demora a subir e ele demora também a baixar, né? Costuma se manter elevado aí por meses até 1 ano depois da infecção. Então, diante de um quadro clínico sugestivo, teste rápido negativo, recomenda-se a realização de cultura de orofaringe. A cultura é o padrão ouro, tem alta sensibilidade, alta especificidade. No entanto, na prática, né, na vida real, o que se costuma fazer é, diante de um quadro clínico sugestivo, iniciar o tratamento aí o mais rápido possível, justamente para evitar o desenvolvimento da febre reumática. Bom, por que acontece a febre reumática? A gente vai ter uma infecção, né, uma faringoamigdalite, tem que ser faringoamigdalite, repito, e tem que ser causada por uma cepa de Streptococcus beta-hemolítico, que vai ser uma cepa reumatogênica. Ninguém precisa saber, né, mas existem várias cepas que são reumatogênicas, A1, 3, 5, 6, 14, entre outras. E tem que ter uma predisposição
para a doença. A estrutura do Streptococcus ela é fundamental na patogenia da doença. Isso porque vai acontecer uma reação cruzada, né? Ou seja, o sistema imune ele vai fazer anticorpos contra estruturas do Streptococcus, mas esses anticorpos eles podem causar uma reação cruzada com moléculas próprias, né, que tem alguma semelhança aí com moléculas do Streptococcus. Então é aí que está a origem da febre reumática, né, nessa reação cruzada entre estruturas do Streptococcus, por exemplo, o mucopeptídeo presente no Streptococcus, que vai ser semelhante à sinóvia, né, da articulação, e aí com isso você tem uma reação cruzada e um ataque, né, das articulações com anticorpos que foram produzidos originalmente contra a bactéria. Então como é que acontece a história natural da febre reumática? Primeiro a gente vai ter a infecção, né, a faringoamigdalite streptocócica. Essa faringoamigdalite normalmente ela dura de 3 a 7 dias. Se o tratamento adequado para faringoamigdalite começar até o 5º dia de sintomas, não existe risco de febre reumática. Então, por isso que o tratamento tem que ser precoce, até 5 dias após o início dos sintomas, para que não haja a possibilidade de desenvolvimento desses anticorpos que podem vir a atacar, né, estruturas próprias do indivíduo. No entanto, se teve faringoamigdalite causada pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo B de uma cepa reumatogênica em um indivíduo com predisposição genética e não houve o tratamento, a gente passa para a fase 2 da febre reumática, que é uma fase silenciosa. É o momento que o organismo vai aumentando gradativamente a produção de autoanticorpos. Essa fase assintomática silenciosa ela vai durar aí em torno de 4 semanas. Depois disso começa a fase 3, em que vão aparecer aí sim os sintomas da febre reumática. E aí depois dessa fase sintomática pode acontecer a morte do indivíduo, e essa morte normalmente ela vai ser causada pelo acometimento cardíaco da febre reumática, ou pode acontecer a cura, sendo que essa cura pode ou não deixar sequelas no indivíduo. Bom, e qual que é o quadro da febre reumática? O que a febre reumática causa no indivíduo? A gente vai ter basicamente 5 manifestações possíveis na febre reumática, que são justamente os critérios maiores para o diagnóstico da febre reumática. E a gente começa agora a mostrar uma por uma essas manifestações da febre reumática. A gente começa pelo quadro articular, né, pela artrite, que vai ser o quadro mais comum, vai acometer aí 70% dos pacientes e ainda bem é um quadro bastante benigno, né? A gente vai ter aí uma artrite migratória assimétrica. Ela não é cumulativa como na artrite reumatoide, em que você vai tendo a artrite acometendo cada vez mais articulações, né? No caso da febre reumática, ela vai trocando de articulações na forma de uma mono ou de uma oligoartrite, ou seja, menos de 5 articulações acometidas de cada vez. A partir de 5 articulações a gente já chama de uma poliartrite. Essa artrite ela não é uma artrite erosiva, portanto ela não deixa sequelas e ela tende a pegar grandes articulações, como joelhos, tornozelos, quadril, ombro, cotovelo, às vezes punho e raramente ela vai pegar dedos das mãos e dos pés ou coluna. O que se destaca, né, na artrite da febre reumática é uma dor acentuada com edema e limitação de movimentos, mesmo que a inflamação não seja assim tão exuberante. E aí, essa artrite ela tende a melhorar espontaneamente, mesmo que não se trate, uma vez que ela é uma artrite benigna. Já a cardite não. O quadro cardíaco ela é a manifestação mais grave da febre reumática. E é preciso ficar atento, porque ela vai acometer aí cerca de 50% dos pacientes. Então, se aparece um quadro articular sugestivo de febre reumática, a gente já tem que ficar atento para o coração dessa criança e fazer pelo menos um ecocardiograma. Isso porque o quadro cardíaco ele é um sinal de gravidade. E quanto mais nova a criança, quanto mais jovem ela apresentar esse quadro cardíaco, pior vai ser o prognóstico.
Então, se muito jovem, com 3, 4 anos, ela apresenta um quadro cardíaco, e aí se ela tiver uma segunda crise posteriormente, essa segunda crise tende a ser muito pior, né? Cada nova manifestação, cada surto, ele vai ser pior do que o anterior, porque já vai ter célula de memória, e aí o estímulo infeccioso vai ser muito mais vigoroso, né? Quando acontece na criança mais velha, já na adolescência, já tende a ser um quadro mais brando. Quais são os sinais, então? Vai ser uma taquicardia desproporcional à febre, né? Porque a gente sabe que a febre pode ser acompanhada de taquicardia, a gente pode ter arritmias, sopros e cardiomegalia. E o que chama atenção é que a febre reumática ela pode dar uma pancardite, ou seja, ela vai acometer todos os folhetos cardíacos. Então a gente vai ter uma pericardite, uma miocardite, uma endocardite e uma valvulite. E aí a principal válvula acometida, né, pela cardite da febre reumática vai ser a válvula mitral. De fato, hoje 90% dos casos de estenose mitral são relacionados à febre reumática aqui no Brasil. Outra manifestação, essa um pouco menos frequente, é a coreia de Sydenham. Ela vai acometer aí cerca de 1/3 dos pacientes e ela é caracterizada por movimentos desordenados, movimentos involuntários em face e extremidades. Essa manifestação ela tem uma predileção pelo sexo feminino. Ou seja, a febre reumática ela não tem predileção por sexo, mas a coreia, né, essa manifestação ela acaba acontecendo mais comumente nas meninas acometidas pela febre reumática. Ela vai ter um período de incubação, né, que dura de 1 a 6 meses antes do seu aparecimento. E ela tem algumas características, porque alguns estímulos vão piorar o quadro, como estímulos luminosos, estímulos sonoros, estresse, enquanto que ambientes tranquilos vão acalmar a criança e amenizar o quadro. A coreia pode ter duração aí de 3 meses a 1 ano e assim como o quadro articular, é um quadro reversível e que não deixa sequelas. Uma curiosidade é que a coreia de Sydenham ela também é chamada de dança de São Vito. Isso porque existem relatos, né, lá na Europa no século XV a XVII de surtos de dança coletiva, né, que é chamada de dança de São Vito. Simplesmente as pessoas começavam a dançar sem motivo aparente e sem conseguir parar. Pode parecer engraçado, uma coisa até benigna, né? Mas, na verdade, um surto de dança em 1278 provocou a queda de uma ponte. E aí os feridos eles foram abrigados, adivinha onde? Na capela de São Vito. Por isso, a coreia de Sydenham também é chamada de doença de São Vito. Além disso, São Vito ele é considerado o protetor dos dançarinos e dos epiléticos. A próxima manifestação é o eritema marginado, que é bem mais raro, vai aparecer em 5 a 13% dos pacientes. Geralmente ele vai estar associado à cardite, né? E a gente lembra que quando tem cardite, a doença é mais grave. O eritema marginado ele vai aparecer principalmente no tronco e nas costas, e a gente vai ter lesões eritematosas arredondadas com bordas nítidas e o centro claro, como a gente pode ver aqui na figura. E esse eritema ele não causa nem prurido e nem dor. Mais raro ainda são os nódulos subcutâneos. 8% dos pacientes apenas vão ter esses nódulos, que também vão ser geralmente associados à cardite. Como é uma manifestação de aparecimento tardio, muitas vezes o paciente ele morria por causa da cardite antes de ter o nódulo subcutâneo. E esses nódulos são nódulos que aparecem nas superfícies extensoras, como a gente pode ver aqui, são nódulos firmes, indolores e vão ter tamanhos variáveis. Bom, como é que é feito o diagnóstico da febre reumática? O diagnóstico da febre reumática ele é baseado em critérios que são os chamados critérios de Jones. E isso é muito importante porque é assunto cobrado
muito em provas de residência, além de ser um assunto muito importante para a prática clínica. E aí os critérios de Jones são divididos em critérios maiores e critérios menores. Para eu fechar o diagnóstico de febre reumática, eu tenho que ter 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 critérios menores. Sendo que os critérios maiores são 5, e são os que a gente já falou, que são as manifestações, né, típicas da febre reumática, que são a artrite, a cardite, a coreia de Sydenham, o eritema marginado e os nódulos subcutâneos. Então são 5 critérios maiores da febre reumática. Se eu tiver 2 deles, a gente já fecha o diagnóstico. E a gente tem os critérios menores, que são 4, né? São a artralgia, né, que seria uma dor afetando grandes articulações. A gente tem a febre, né, no início do surto agudo, e ele vai ocorrer, na verdade, em quase todos os surtos de artrite. A gente pode ter aumento de reagente de fase aguda, ou seja, VHS e PCR, sendo que a PCR vai ser mais fidedigna, né? E a gente tem o aumento do intervalo PR ao eletrocardiograma, que pode estar presente mesmo na ausência de cardite. Então aqui estão os critérios de Jones, né? Como a gente falou, os critérios maiores: cardite, artrite, coreia de Sydenham, eritema marginado, nódulos subcutâneos. E os critérios menores: febre, artralgia, elevação dos reagentes de fase aguda, VHS ou PCR, e intervalo PR prolongado ao eletrocardiograma. E aí a gente tem que ter 2 critérios maiores ou um critério maior e 2 menores, sempre associado à evidência de infecção pelo estreptococo do grupo A. Essa evidência, né, da infecção pode ser ou um ASLO aumentado ou a cultura positiva. Lembrando que ASLO significa contato com estreptococo e não febre reumática, né? A gente nota que o diagnóstico da febre reumática ele é eminentemente clínico, né? Os exames complementares eles vão ajudar pouco, embora a gente deva fazer uma avaliação geral do paciente. A gente deve pedir hemograma, a gente deve pedir, né, o ASLO, a gente deve pedir uma série de exames até mesmo para fazer um diagnóstico diferencial. Radiografia tem pouco valor, o eletrocardiograma também vai mostrar muito pouco, e aí o único exame realmente bastante útil vai ser o ecocardiograma, porque ele sim vai trazer uma evidência da presença da cardite. E aí um paciente que tem um quadro articular e a gente vê alterações no ecocardiograma, pronto, né? A gente já tem aí os 2 critérios maiores, a gente pode fechar com mais segurança os critérios de Jones, né? Os 2 critérios maiores para o diagnóstico da febre reumática. E aí, feito o diagnóstico, a gente parte para o tratamento. E o tratamento da febre reumática ele é baseado em 3 pilares, que são eles: a erradicação do estreptococo, o alívio dos sintomas e a profilaxia secundária, que são, então, né, os pilares do tratamento da febre reumática preconizados pela Organização Mundial da Saúde. A erradicação do estreptococo, né, que é a chamada profilaxia primária, ela é feita com penicilina benzatina intramuscular em dose única. Se a criança tem até 20 quilos, serão feitas 600 mil unidades. Se ela tem mais de 20 quilos, 1.200.000 unidades. O ideal é fazer isso até o 3º dia de infecção. Porém, mesmo que a febre reumática se manifeste, tem que fazer essa dose inicial para erradicar o estreptococo. Existem outras opções? Existem. A penicilina oral, eritromicina, cefalexina, azitromicina, mas não são recomendadas. Lembrar que a gente não deve usar sulfa na febre reumática, porque a sulfa ela é bacteriostática e não bactericida. Bom, quanto ao alívio dos sintomas, o que acontece? Hospitalização vai acontecer quando a gente tiver uma cardite moderada a grave, uma artrite incapacitante ou uma coreia grave, né? O repouso será variável de acordo com o quadro. Normalmente um repouso relativo aí de 2 semanas, se a gente tiver uma cardite moderada a grave, de 4 semanas. Se a criança tiver febre, a gente vai usar paracetamol ou dipirona, né, como sintomático. Para artrite,
ANES, sendo que na febre reumática a artrite responde muito bem ao ácido acetil salicílico, né, e cerca de 100 a 120 miligramas por quilo dia, e o naproxeno como opção. No caso da coreia, né, se a gente tiver um quadro de leve a moderado, basta repouso, manter essa criança num ambiente mais calmo, que como a gente viu, ajuda a amenizar o quadro, e a gente pode usar aí benzodiazepínicos. No caso de uma coreia grave, aí a gente já pode lançar mão do haloperidol ou do ácido valproico. Para cardite, a gente pode usar corticoide, né, sendo a prednisona aí, de escolha, e ela pode ser usada tanto por via oral quanto venosa, né, não há aí preferência de uma ou outra. No caso de uma cardite leve, a gente pode usar até apenas um anti-inflamatório não esteroidal. Em casos mais graves, a gente pode ter que lançar mão da pulsoterapia com metilprednisolona venosa, no caso de uma cardite grave ou de uma cardite refratária ao tratamento inicial. E esse tratamento pode durar aí em torno de 2 a 3 semanas e depois a gente vai reduzindo a dose do corticoide. O controle da insuficiência cardíaca pode ser feito com diurético, furosemida, espironolactona, restrição hídrica, né? E se tiver fibrilação atrial, lembrar de anticoagulação. Cirurgia nos casos de cardite refratária ao tratamento clínico ou em caso de lesão valvar grave. Lembrar que a cirurgia é uma cirurgia de risco elevado, mas pode ser a única medida possível. E a profilaxia secundária? Né? A profilaxia secundária feita após, né, um quadro de febre reumática vai ser feita com penicilina benzatina intramuscular, visando aí evitar, né, o reaparecimento da doença, a gente ter novos quadros no caso de um novo contato com o Streptococcus. Nos primeiros 2 anos após a doença, a gente vai fazer penicilina benzatina a cada 15 dias. Depois disso, depois desses 2 anos, a cada 21 dias. E aí, por quanto tempo? Se não houve envolvimento cardíaco, até o indivíduo completar 21 anos ou 5 anos após o último surto da doença. Se teve envolvimento cardíaco, mas não teve sequelas, até os 25 anos ou 10 anos após o último surto. Agora, se houve envolvimento cardíaco com sequela, aí a profilaxia secundária preconizada é por toda a vida, ou pelo menos até os 40 anos. Bom, isso é o que as diretrizes preconizam e a gente há de convir que é um tratamento bastante ingrato, né? Uma vez que a penicilina benzatina ela é bastante dolorosa, né, quando injetada. Relaxa. Calma. E se o paciente passou por cirurgia valvar, aí não tem conversa, é por toda a vida a profilaxia secundária. Então esse foi nosso vídeo sobre febre reumática, espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para entender aí como é que funciona essa doença. Boa parte desse vídeo foi baseado na diretriz brasileira sobre febre reumática, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser consultar. Essa diretriz ela é toda no formato de fluxogramas, então é bem bacana de dar uma olhada, inclusive eu usei algumas imagens dela aqui nos slides do vídeo. Falando em slides, se você quer ter acesso aos slides usados nesse vídeo, eles estão disponíveis lá no site do Medicanal, na área VIP do canal. E para ser VIP aqui no Medicanal, basta você contribuir com o canal lá no Apoia-se. Como vocês devem imaginar, a produção e a manutenção aqui do Medicanal é um processo extremamente trabalhoso e que toma muito tempo. Então eu criei esse artifício da área VIP em que eu vou disponibilizar a partir de agora alguns materiais extras, justamente para que eu consiga manter o canal, consiga manter conteúdo aqui no canal, conteúdo gratuito, de qualidade e periódico, né, da forma que vocês sempre pedem. Além disso, também está lá na área VIP um texto sobre febre reumática, um resuminho bem bacana, baseado nas últimas diretrizes e na literatura, que eu fiz de forma bem didática mesmo, para você poder estudar esse assunto e revisar o que a gente conversou aqui nesse vídeo. Também disponível
para os usuários VIP, né, que contribuem com o Med Canal lá no Apoia-se. Dá seu joinha aqui embaixo, isso ajuda muito a divulgar o canal, e se inscreva no Med Canal se você ainda não for inscrito, para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E eu te espero no próximo, lembrando que todo dia tem Eis a Questão aqui no Med Canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.